Aproveitando que a gente está falando sobre imigrante, não imigrante, eu gostaria muito de compartilhar com vocês um assunto que muita gente nos pergunta: visto de turista para os Estados Unidos. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse vídeo. Eu falei, já que eu estou gravando sobre imigrante e não imigrante, vamos falar sobre turismo. Você sabia que o formulário, preste bastante atenção nessa informação, você sabia que o formulário DS-160 ele nada mais é do que uma pontuação, um teste de pontuação para o governo americano? Sim. Por isso que quando você vai preencher ele é selecionável. Tem muita informação que é selecionável. É meio que caixinha, sabe? É aquilo, ponto. Ele te direciona exatamente no que responder. Então, sim, é um teste. E existe uma pontuação em qual você pode prever se você, tem mais chances de ser aprovado ou não aprovado no seu pedido de visto. Vamos conversar sobre esse tema. Primeiro ponto muito importante que você precisa entender, que está dando super polêmica aí, é que o Trump parou por um tempo a emissão de visto de estudante e quando ele voltou, ele falou que aqueles estudantes que não tivessem as suas mídias abertas, ou seja, Instagram, Facebook, TikTok aberto, poderia ter o visto negado. Sim. Eu não vou entrar no mérito se é censura, se não é censura, se ele quer direito à liberdade, eu não vou entrar nesse mérito. Estou te falando que sim, isso não é de hoje, isso sempre foi analisado, isso sempre é algo que os Estados Unidos vai avaliar, porque ele quer entender o perfil que você é. Vamos falar aqui de alguns pontos que os Estados Unidos analisam. Primeiro, quando a gente entra no manual da USS, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês na tela, sabia que tem um manual dos Estados Unidos, que é chamado de FAM, que é o manual dos Estados Unidos. Me dá 2 minutinhos, eu vou achar esse manual e vamos conversar aqui e eu vou trabalhar sobre esse tema. Só um minutinho. Eu tenho certeza absoluta que você, em algum momento, alguém do seu redor, dos seus amigos, foi reprovado no visto de turismo e ele recebeu uma folha, que hoje, inclusive, a folha é rosa. Eu acho um absurdo que ela é rosa, ela é um A4 para mostrar para todo mundo que o visto foi negado. E lá vai estar escrito que você foi reprovado pela seção 214B. Mas o que exatamente é essa seção 214B? E é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem todo o compilado. Antes de tudo, todas as questões governamentais dos Estados Unidos têm um manual que diz exatamente o que a pessoa daquela função deve avaliar ou não naquela área. Tem manual para o consulado americano, tem manual para a ICE. A ICE é o órgão que cuida dos imigrantes dentro dos Estados Unidos, ou não imigrantes que estão de forma irregular. Nós temos a CBP, que é o conhecido como guardinha nos aeroportos, que é o Customs Border Protection, a USCIS, que é o que cuida especificamente da imigração. Então, todos os órgãos governamentais dos Estados Unidos têm um manual. E o consulado também tem um manual. Então, o manual que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. E aí, acompanha comigo. Esse é o manual que fala aqui, ó, 9 FAM 402.2. E aqui eu vou fazer a tradução no próprio traduzido. Turistas e visitantes de negócios e cartões de passagem de fronteira mexicana nos vistos B1 e B2. B1 e B6. Aí aqui, ó. Visitantes temporários. O que quer dizer esses visitantes temporários? Visitante temporário, na tradução, nada mais que ele está falando do não imigrante. Por quê? O não imigrante está indo para os Estados Unidos por um motivo, por um tempo específico. Mesmo que você consiga ficar renovando o visto por 5, 10, 15, 40 anos. Primeiro ponto. Olha o que o manual está falando. Não é a Gilmara Langner falando, não é a Unlocked falando, é o manual falando. Os fatores a serem utilizados para determinar a elegibilidade da classificação de visitantes temporários são os seguintes. Ao determinar se os requerentes de visto são elegíveis para a classificação de visitantes temporários, você quem? Você, cônsul, que está recebendo ali o formulário DS-160, acabou de chegar uma pessoa para fazer entrevista com você já sabe da pontuação deles,
Você só precisa bater o martelo em veredicto com esses pontos aqui embaixo. Tenha residência em país estrangeiro que não pretendo abandonar. E presta atenção aqui. Quando eu falo de residência, não necessariamente eu estou falando de uma residência, uma casa. Vamos conversar sobre isso. Tópico número 2. Pretende entrar nos Estados Unidos por tempo e período de duração específica e limitada. Solicitar admissão de um único propósito se envolve as atividades legítimas relacionadas a negócio e lazer. Olha aqui, ó. Se um requerente de visto B1, B2 não atender um ou mais dos critérios acima, você deverá recusá-lo de acordo com o quê? E na seção INA 214B. Consulte aqui para outros dependentes do exterior. Vamos conversar sobre isso? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, isso é manual, mas aí conforme você vai estudando sobre imigração, você vai entendendo que isso é a primeira porta de várias portas que a gente acaba estudando dentro dos Estados Unidos. Qual que é o ponto principal? Primeiro, número 1, residência. O que acontece? Se hoje você tem um trabalho que você está há mais de 2 anos trabalhando aqui, você já tirou férias pela primeira vez, porque assim, no Brasil, tá? Se você trabalha 12 meses, você tem direito a 30 dias. Se você trabalha mais 12 meses, você tem direito a 30 dias. Então, se você já trabalhou mais de 2 anos, o que isso indica? Que você tem uma residência. Sim, dentro do Código Civil brasileiro, existe a sua residência de domicílio, existe a sua residência de trabalho. Você pode usar, inclusive, o endereço do seu trabalho como endereço de residência. Isso é uma questão aí, nós já vamos entrar no direito e eu não quero complicar o entendimento. Mas o fato é, se você trabalha 2 anos no mesmo trabalho, qual a chance de você largar ele? Principalmente se você tem direito a férias. Esse é o primeiro ponto. Residência, não necessariamente. A faculdade. Gente, a faculdade, você entrou no site da faculdade e clicou em trancar ali online, você tranca a faculdade. Agora, se você começa a somar fatores, você faz faculdade, você tem um trabalho há mais de 2 anos, você é casado, não estou dizendo que só casado, só quem faz administração não, faculdade, quem trabalha, enfim, vai ter condição de ter o visto aprovado. Não, são fatores. Lembra que eu te falei? É uma pontuação. E cada item, ele te dá uma pontuação. Vou te dar uma dica aqui, porque assim, essa pontuação é a pontuação que nós aqui da Unlocked, a gente não para de estudar, a gente faz curso inclusive com o próprio pessoal do consulado. Isso aí é regra de ouro, mas obviamente se você contrata a consultoria da Unlocked, depois que você preenche o teu formulário, você sabe a tua pontuação, então você sabe se você tem mais chances de ser aprovado ou não. Mesmo que a pontuação diga se você tem mais chances de ser aprovado, não é uma garantia da aprovação, porque o cônsul você pode ter a pontuação X, que é a máxima, e o cônsul simplesmente negar porque ele não estava com um bom dia, porque é um processo discricionário. Mas vou dar um saborzinho para vocês. Você sabia que você ter graduação, somente graduação, você perde 1 ponto? Sim, você ter apenas a graduação, você perde 1 ponto. Se você não tem uma graduação, você perde muito mais do que 1 ponto. Isso é o que eu fico falando assim, então, se você tem pós-graduação, você não perde pontuação nenhuma. E às vezes 1 ponto faz diferença num conceito como um todo. As redes sociais têm que estarem abertas. Você precisa ter as redes sociais abertas, senão você vai ter problema. Porque hoje é o que os Estados Unidos estão falando sobre isso. Então, ter um trabalho com mais de 2 anos, ter vínculos aqui no Brasil. Ah, eu tenho carro no meu nome. Não serve para nada. Carro não serve para nada. Ah, eu tenho uma residência aqui no meu nome. Você pode alugar a tua residência. Então, são vários critérios que os Estados Unidos analisam para fazer o teu visto. Por isso que existe uma grande diferença de você fazer um processo com uma empresa especializada. Inclusive, eu não sei se você sabia, mas aqui na Unlocked, de tanto que a gente debruça em cima desse tema, nós desenvolvemos uma plataforma que tem uma inteligência artificial. Você precisa só tirar fotos dos documentos, vai subir na plataforma, na nossa plataforma, isso é inteligência, tecnologia nossa. Ele vai ler os seus documentos e aí vai precisar preencher algumas perguntas que nós não temos como saber. Exemplo, se o seu pai está nos Estados Unidos, que é uma das perguntas do visto de turismo. Eu não tenho como saber se o seu pai está nos Estados Unidos ou não. A data de aniversário do seu pai, a data de aniversário da sua mãe, redes sociais, quais são todos os e-mails que você usou no passado, quais foram todos os telefones que você usou no passado. Então,
Cerca de 70% da nossa tecnologia, ela consegue extrair dos documentos que você faz o upload na própria plataforma, seja com foto, ou seja fazendo o upload direto pelo nosso portal, e os outros 30% são perguntas que não tem como a gente responder. E depois que você preenche tudo, que você, né, trouxe todos os dados, aí é gerado um relatório para saber a sua pontuação, se você tem ou não pontos suficientes para ir para a entrevista mais seguro ou com aquele friozinho na barriga. Eu sei que são várias dúvidas que todas as pessoas têm sobre o visto de turista, e eu quero convidar você a deixar aqui nos comentários para a gente conversar sobre isso, conversar sobre alguma dúvida específica, enfim, algum ponto principal. Mas o que eu posso falar sobre o visto de turista tem muita coisa que as pessoas não divulgam nas mídias sociais. E se você está procurando uma consultoria para fazer o teu visto de turista, não esquece que a Unlocked está aqui para isso. Então, nós estamos, o maior prazer para a gente é cada visto que é aprovado, porque a gente sabe que existe um planejamento, existe um sonho por trás de tudo isso. Não esquece de curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar com as pessoas e segue a gente no nosso canal, que sempre vai ter vídeo novo aí, com todos os temas relacionados à imigração. E aí, Duda, gostou desse tema? Ficou com curiosidade para saber mais? O que você não sabia? Conta pra gente. Sobre as mídias sociais. E uma dúvida, se eu tenho alguma coisa nas minhas redes sociais que eu coloquei que possa me comprometer, eu posso apagar e eles não vão ver? Olha, se você pode apagar e não ver, eu já não posso te responder. O que eu posso dizer é o seguinte, que os Estados Unidos têm acesso a tudo. Mas, né, depende do que você está falando. O que a senhora anda aprontando, dona Duda, que a senhora quer apagar essas postagens? Não digo por mim. Não digo por mim, mas eu digo por outra pessoa. Olha, oculte, né? Vamos partir do princípio que é público, as informações estão ali. Então, eu não posso te responder uma coisa que eu não sei. Mas depende do que você está postando. Agora, se você está postando sobre terrorismo, principalmente sobre Israel, eu entendo que você tem um posicionamento. Gente, eu entendo muita coisa sobre o que as pessoas falam, mas a gente não pode opinar. Por exemplo, a questão da Erika Hilton. A Erika Hilton, que é a deputada brasileira, ela é trans, e aí o sexo de natureza dela, ou seja, ela nasceu como homem, ela fez a transição aqui no Brasil, o Brasil permite, ela fez todo o processo bonitinho, e aí quando ela foi renovar o visto de turismo dela dos Estados Unidos, está aparecendo como masculino. E aí ela ficou possessa com isso, ela foi atrás da ONU, foi atrás do que os Estados Unidos fez? Nada. Porque os Estados Unidos é soberano, eles não vão mudar porque você bateu na ONU, porque você bateu em todos os lugares. Então, o que eu posso dizer para você os Estados Unidos, ele tá ali e a gente tá ali. Se você quer ir para os Estados Unidos para visitar, desculpa falar isso, mas você tá ali para seguir as regras do país. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai para outros países do Oriente Médio. Por exemplo, que para você entrar em determinados lugares, a mulher tem que usar burca. Você entra sem burca naquele... Burca não é burca, é hijab. Você entra sem o hijab ou você respeita? Então, quando a gente sai do nosso país, a gente sai da nossa cultura e a gente está indo para outro país, a gente tem que respeitar as regras daquele país. Por exemplo, na Holanda lá, que todo mundo fala, eu vou para a Holanda para, desculpem o termo, mas eu vou lá para usar, eu até esqueci o nome próprio para dizer assim, mas eu vou para consumo de cannabis, esse é o termo técnico, eu vou para consumo de cannabis lá. Lá não é proibido, lá não é crime, lá não tem problema nenhum você fazer o consumo, mas é a cultura local daquele país. Exemplo, sei lá, na China, inclusive nós tivemos recentemente na China trabalhar 7x7 para eles é cultural, é normal para eles trabalhar, pra gente é um absurdo trabalhar 7 dias na semana e não ter folga nenhuma. Enfim, você vai para a Índia não come carne. Você vai lá e você briga com a Índia falando, não, porque eu vou comer carne de vaca aqui. Não, a vaca é um animal sagrado para eles. Então, adaptar-se à cultura do país é parte do turista querendo visitar aquele país. Você tem que se adaptar àquelas questões. É a mesma coisa na sua casa. Se na sua casa, para entrar na sua casa, tem que tirar o sapato, você coloca uma regra. Não entra na minha casa se tiver de sapato, tem que tirar na porta. Você não faz todo mundo tirar o sapato para entrar na sua porta? Então você faz todo mundo se adaptar às suas regras. A mesma coisa para o país. Então, adaptar-se às regras é muito importante. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar, curtir, enfim, seguir. E é isso. Espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.